Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Menino Feio e hoje vamos falar um pouco sobre as maiores estátuas do Brasil. Será que você sabe qual é a maior estátua do Brasil? Eu confesso que eu não sabia e eu acredito que você também não sabe. Mas eu fiz uma breve pesquisa e vou mostrar para vocês agora quais são as 5 maiores estátuas do nosso Brasil. E vou pegar muita gente de surpresa. Sabe por quê? Porque muita gente acha que a estátua tal vai ser a primeira, a maior, a mais famosa ela é, mas a mais alta do Brasil não. Eu vou mostrar pra vocês agora qual é a estátua mais alta do Brasil. Se liga só que vai surpreender muita gente mesmo. Vamos lá pro vídeo pra gente acompanhar logo isso aí. Em quinto lugar, essa é a maior surpresa de todos. Pra quem achava que essa seria a maior estátua do Brasil, você está redondamente enganado. Gafanhoto, não é não, porque essa é a quinta maior estátua do Brasil. Eu estou falando do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Eu estive lá há 2 meses atrás, mais ou menos, e você achava que era ele, né? Não é não. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Pois é, galerinha. No alto do Morro do Corcovado está instalado o Cristo Redentor, olha só. Um dos pontos turísticos mais procurados do Rio de Janeiro, maior e mais famosa escultura da arte deco do mundo. Essa é maior da arte deco, né? Não é que é a maior estátua do Brasil, não. A estátua do Cristo Redentor começou a ser planejada em 1921 e foi desenvolvida pelo engenheiro Heitor da Silva Costa ao longo de 5 anos de trabalho, de 1926 a 1931, que foi o ano da sua inauguração. Está situado no Parque Nacional da Tijuca, a 710 metros ao nível do mar, de onde pode-se apreciar uma das mais belas vistas da cidade do Rio de Janeiro, que eu já tive lá por 2 ou 3 vezes, já subi lá naquele Cristo. Inclusive, uma das vezes eu subi a pé, eu fui a pé com meu primo, foi muito boa essa aventura. Não aconselho pra ninguém, porque é perigosa, mas foi muito boa. Ao todo, são 220 degraus, né, que levam até os pés da estrutura, né? E agora já conta com escada rolante, né, que na época que eu fui pela primeira vez não tinha escada rolante, mas agora já tem, então já tá bem mais fácil para chegar lá em cima. Como eu já tinha falado, né, ela foi projetada pelo engenheiro Heitor da Silva Costa e esculpida pelo escritor franco-polonês Polandowski. É esse o nome, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que eu falei certo. E esse foi o quinto lugar das estátuas mais altas do Brasil, que surpreendeu muita gente, com certeza. E em quarto lugar também é um Cristo, mas não é o Cristo do Rio de Janeiro, porque esse já está em quinto. É o outro Cristo também, que é conhecido como o Monumento do Cristo Eloy Mendes. O Cristo Eloy Mendes está situado no alto de um morro, às margens da rodovia BR-491, bairro do Cristo, na altura de mais de 60 metros em relação à rodovia. E é o trevo principal de acesso à cidade de Eloy Mendes. O bem possui uma altura de 31 metros e meio, que é a base, que é o pedestal, né, com uma base de 8 metros de altura, voltado para a cidade, né? Então ele fica voltado para a cidade em cima num pequeno morrinho assim. Então quem entra na cidade de Eloy Mendes já vê o Cristo lá. E é bastante interessante também. Fica voltado para a cidade de forma a abraçá-la assim, né? Então é tipo o Cristo Redentor, só que ele já é voltado para a cidade assim. Após a realização de um sonho, o monumento do Cristo ficou pronto em 2011, tendo assim a possibilidade de subir no interior da escultura e apreciar todo o visual da cidade de Eloy Mendes. E aí, com certeza deve ter surpreendido muita gente, que até esse Cristo lá de Eloy Mendes é maior do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né? Mas vamos para o terceiro lugar de hoje. Essa também eu tenho certeza que é surpresa para muita gente do Brasil inteiro, que em terceiro lugar fica a estátua de Santa Rita de Cássia com 56 metros de altura. Então nós já vimos aqui o Cristo Redentor com 38 metros de altura, o Cristo de Eloy Mendes com 39,5 metros de altura e no terceiro lugar, no pódio de hoje, a estátua de Santa Rita de Cássia com 56 metros de altura. A estátua de Santa Rita de Cássia está localizada nas proximidades da BR-226, no município de Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. A imagem tem um resplendor de 8 metros de altura, com o corpo da santa em concreto de 42 metros sobre o pedestal de 6 metros, totalizando 56 metros de altura, com apenas 8 centímetros de espessura em toda a sua extensão. A construção foi iniciada em novembro de 2007 e custou mais de 6 milhões de reais. A inauguração foi no dia 26 de junho de 2010. Pois é o terceiro lugar de hoje que surpreende com certeza. Mas em segundo lugar, qual seria o segundo lugar? Vai surpreender mais ainda. Mas eu tenho certeza que o que mais vai surpreender vai ser o primeiro lugar. Mas por enquanto vamos para o segundo lugar, para você conhecer quem está no segundo lugar.
E ele também é um Cristo Redentor. Pois é, os Cristos estão aí nos 5 maiores, já tem agora 3 Cristos Redentor entre as 5 maiores estátuas do Brasil, né? E esse segundo lugar é o Cristo Redentor, que abraça a cidade de Sertãozinho. Tem 57 metros de altura e ficou em segundo lugar no pódio de hoje. O Cristo Redentor de Sertãozinho é composto por um pedestal que tem 39 metros de altura. A escultura foi feita em aço, revestida com a tela de argamassa de concreto que mede 18 metros. Dois artistas plásticos mineiros, Marco Moura e Genésio Moura, são os atores dessa maravilhosa obra. E agora, para a surpresa de muitos, e alguns já sabiam, né? A maior estátua do Brasil, que com certeza muita gente não vai acreditar, mas é a maior estátua do Brasil, que é a Estátua da Liberdade. Não é a Estátua da Liberdade de Nova York não, tá? É no Brasil mesmo. A Estátua da Liberdade, que é um símbolo hoje nacional, né? Não é um símbolo nacional, a Estátua da Liberdade é um símbolo dos Estados Unidos, mas faz parte do cotidiano nacional porque uma empresa resolveu colocar em sua fachada uma Estátua da Liberdade. E lá em Santa Catarina ela construiu essa estátua que é a maior estátua do Brasil até os dias de hoje, né? A Estátua da Liberdade na parada Avan, que é a empresa, Avan é a empresa que fez, né? Essa estátua é considerada o monumento mais alto do Brasil. Ela tem 57 metros de altura, pois é. Aí você pode até falar assim, mas o Cristo Redentor de Sertãozinho também não tem 57 metros? Sim, mas ele é 57 metros com a base. Ou seja, o Cristo mesmo ele é bem pequenininho, mas ele foi feito um pedestal bem grande para que ele ficasse alto. Essa é a diferença. Enquanto essa estátua ela é 57 metros de altura. Na verdade, o Cristo de Sertãozinho não deveria nem estar aí, porque eu acredito, na minha opinião, que quando você faz uma estátua, a altura é a altura da estátua e não é a da base. Então, se você tirar a base do Cristo de Sertãozinho, ele realmente despenca e não vai estar nem entre os 10 mais alto, né? Mas vamos considerar que sejam tudo. Então ele ficou em segundo e a Estátua da Liberdade lá da Avan em Santa Catarina fica em primeiro. Ela levou 10 meses para ser construída, né? E foi esculpida por uma equipe de 30 pessoas, liderada pelo artista plástico Vanderlei Ferreira de Miranda. O pedestal da estátua, sim, essa também tem um pedestal, né? Tem uma altura de 20 metros, equivalente a um prédio de 7 andares. E nele há um mirante que pode ser visitado de graça. Então, se você for lá em Santa Catarina, você pode ir lá nesse mirante e fazer uma visita totalmente de graça, né? E eu pretendo ir lá também, que eu quero conhecer de perto. Quero conhecer de perto também, né? Não sei se eu vou conhecer todas que eu já falei aqui, mas quero conhecer. O acesso a este mirante se dá por escadas ou elevador. E no hall de entrada há vários painéis com as imagens da construção da parada Avan e com informações sobre a rede e sobre a estátua, né? Do alto do mirante é possível observar a movimentação da BR-101 e também o litoral, né? Que ele fica no litoral de Santa Catarina, na cidade de Barra Velha. Então você que vai a Barra Velha, não deixe de conhecer a Estátua da Liberdade lá. Várias partes dessa obra foram moldadas ao mesmo tempo. Com um guindaste, as armaduras da estátua foram transportadas ao pedestal. A cabeça e a tocha foram erguidas, concretadas numa operação que levou dezenas de dias. Após a soldagem, foi feita uma concretagem da laje de pele, né, da estátua, né, para deixar ela bem estruturada. E essa foi a primeira colocada das 5 estátuas mais altas do Brasil que eu mencionei aqui. Tem outras estátuas que poderiam chegar bem próximo, por exemplo, Cristo Luz, lá em Balneário Camboriú, também poderia entrar nessa lista se eu retirasse o Cristo de Sertãozinho, que ficou em segundo lugar por causa do seu pedestal que elevou ele lá ao alto, né? O Cristo Luz ela ficaria aí, por quê? Porque o Cristo Luz, a base dele é bem pequena e a estátua realmente é bem grande, né? Poderia se encaixar aí nesse contexto. Além também da estátua de São Francisco, que tem 30 metros de altura, eu poderia colocar ela também nessa linha, né? Porque ela realmente tem 30 metros de altura e se fosse retirada do Sertãozinho, ela também entraria nesse meio. Já que a estátua de Sertãozinho, se tirar o pedestal, ela é bem pequenininha mesmo e não ficaria nem entre as 10, como eu já falei antes, né? No vídeo de hoje foi isso, né? As 5 estátuas mais altas do Brasil, com certeza para algumas pessoas foi uma surpresa, né? Em ter essa estátua como a mais alta do Brasil, a estátua lá da Liberdade, e ter o Cristo Redentor do Rio de Janeiro em 5º lugar como o mais alto do Brasil. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para que eu continue trazendo mais curiosidades para vocês. E no próximo vídeo criar um tema mais interessante, mais bolado aí pra vocês aí, beleza? Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração, fique na paz e até mais. Tchau!